Vira para o crente do seu lado e fala assim para ele: o seu propósito é revelado em meio às adversidades. Amém ou não amém? Hoje você vai pregar comigo, combinado assim? Vamos pregar juntos, tá bom? É uma forma de te manter acordado e também ativar a sua essência profética, tá? Então hoje nós vamos começar o nosso culto com uma declaração profética. Você vai virar para o crente que está do seu lado, quer dizer, primeiro você vai repetir comigo. Se puder, fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que as provações da minha vida fazem parte do Teu plano para me levar mais alto. Eu não temo, eu avanço, porque eu fui chamado para voar. Agora você vai virar para essa pessoa linda do seu lado e vai dizer assim para ela: a Bíblia diz que você é como uma águia. A águia, ela voa acima da tempestade. A águia não teme a tempestade. A águia não voa sem direção. A águia tem visão clara e equilibrada. A águia usa o vento contrário para subir ainda mais alto. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Continua sendo profeta na vida dessa pessoa do seu lado e fala assim: eu declaro, em nome de Jesus, que nenhuma tempestade vai te paralisar, nenhuma adversidade vai te amedrontar. O que veio para te derrubar será como uma plataforma que Deus vai usar para te elevar. Você crê nisso, crente? Então dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender é que não existe vida cristã sem adversidade. Não existe vida cristã sem provação, não existe vida cristã sem luta, não existe. Mas uma das coisas mais importantes para elevar o nosso nível de maturidade é entender que toda adversidade, toda luta, toda dificuldade que nós enfrentamos tem um propósito intencional da parte de Deus. E na maioria das vezes, o nosso propósito, o propósito de vida e existência na Terra, ele é literalmente revelado no meio das adversidades. É justamente em meio às adversidades da vida que Deus revela o nosso propósito, a nossa razão pela qual nós existimos nessa Terra. Adversidade significa dificuldade, obstáculos, situação desfavorável, momento de provação. Resumindo, problemas que surgem na vida para, de alguma maneira, testar a nossa força, testar a nossa fé e testar a nossa paciência. Repete comigo: força, fé e paciência. Meu tecladista um pouquinho mais alto, vamos lá, em nome de Jesus. Então, a adversidade normalmente são problemas que surgem, e esses problemas eles surgem no meio do caminho para testar a nossa força, o quanto nós somos fortes espiritualmente. As adversidades vêm para tentar, de alguma maneira, mexer com a nossa fé e também para minar a nossa paciência. Agora, é importante salientar que as adversidades, muitas vezes, elas são apresentadas na vida do ser humano como parte de um processo de crescimento espiritual. A adversidade é literalmente uma plataforma para o nosso crescimento espiritual. É a preparação, é a revelação do propósito de Deus na vida de alguém. Ou seja, a adversidade normalmente ela vem anteceder um propósito. Ela vem delinear, clarear aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que Deus faz todas as coisas, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que nós sabemos também que a adversidade não é uma situação favorável, é desfavorável. E por isso, quando nós estamos no meio de um problema, no meio de uma adversidade, por mais que nós tenhamos a compreensão de que a adversidade vem para revelar o propósito, passar pela adversidade não é fácil para ninguém. Quando nós estamos passando por um tempo de dificuldade, de luta, né, quando a gente está sendo ali testado na fé, testado na paciência, quando as coisas estão mexendo ali de maneira desfavorável contra nós,
a tendência é que nós desanimemos no meio do caminho, que a gente se canse, que surjam né, muitas dúvidas, mas nós precisamos entender que toda adversidade ela vem por um propósito específico. É claro que quem está no meio de um problema e de uma dificuldade, muitas vezes vai falar assim, mas pastor, não é fácil passar por um problema, por uma adversidade, chegar no fundo do poço e ainda entender que tudo isso tem um propósito. Mas, espiritualmente dizendo, é a adversidade que starta o nosso espírito, que liga o nosso espírito, que conecta o nosso espírito com o nosso propósito. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela, você quer uma boa notícia? Sim ou não? Se sim, você tem um propósito. Agora, você quer uma notícia melhor ainda? Normalmente, esse propósito é revelado em meio às adversidades. Se prepara para enfrentar as adversidades da vida com força, com fé e com coragem. Força, fé e coragem. Amém? Amém? Deuteronômio 32, essa é a leitura oficial de hoje, 32, verso 11. Moisés ele vai usar uma metáfora que me chamou muita atenção. Ontem eu estava ali falando com Deus e pedindo a orientação para a ministração desse domingo, e Deus me levou justamente a Deuteronômio 32, 11, que diz assim: como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-as sobre elas. O que esse texto está dizendo, gente? Vamos lá. Esse texto que a gente acabou de ler, na verdade, é uma fala de Moisés, um dos últimos discursos de Moisés ainda em vida. Capítulo 32, Moisés discursa. Capítulo 34, Moisés morre. Aqui Moisés está fazendo um discurso, e nesse discurso ele vai fazer um lembrete ao povo hebreu, um pouquinho antes da sua morte. E nesse lembrete, nessa fala, nesse discurso, nessa última ministração, ele vai usar a metáfora de uma águia que tem ali a sua ninhada, e ele vai ensinar sobre o cuidado de Deus. Ele vai usar uma ilustração, uma metáfora, vai usar a natureza, vai usar uma águia e os seus filhotes para falar sobre o cuidado de Deus. E ele está ensinando aqui que Deus, ele é pai, e Deus tem um cuidado paternal para com os seus filhos, mas Deus também é disciplinador. Então Deus ele cuida como pai, cuidado paternal, e também um cuidado disciplinador. Deus é um pai que ama, mas ele também é um pai que disciplina. E isso vai de encontro ao que Salomão diz em Provérbios capítulo 3, versículo 11, que diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina os filhos a quem ele ama, assim como o pai faz com o filho a quem deseja bem. Olha só, essa metáfora da águia, ela vai se encaixar perfeitamente no amor e na disciplina de Deus para com os seus filhos. Então a gente está enxergando aqui Deus pai e Deus disciplinador. Deus é um bom pai, zeloso, mas Deus também é um pai disciplinador. É aquele pai que, quando necessário, vai puxar a orelha do filho e trazer de volta para a realidade. Por quê? Porque Deus quer manter os seus filhos na direção. Deus não quer que os filhos se desviem. Deus quer os filhos na direção. A ideia aqui de Moisés, em Deuteronômio 32, em utilizar essa metáfora e utilizar ali a águia, era para mostrar para o povo que Deus sempre sustentou o povo desde o tempo que eles eram escravos no Egito. Esse povo é escravo no Egito, 430 anos, e Moisés está dizendo: Deus tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de vocês mesmo no tempo de dificuldade. Então Moisés está fazendo o povo enxergar o cuidado de Deus, mesmo no momento mais difícil da vida. A grande verdade é que num tempo de dificuldade a gente não consegue enxergar o cuidado de Deus, mas Deus em momento algum desampara os seus filhos. Deus ele sempre está cuidando. Sim, Deus ele permite a aflição, ele permite a luta, Deus ele permite as adversidades, mas Deus está sempre cuidando dos seus filhos. E Moisés está dizendo, desde o tempo do Egito, Deus estava cuidando do seu povo. Vocês eram cuidados, vocês estavam sendo guiados por Deus, até que se levanta um clamor. O povo clama e Deus tira do tempo da escravidão. E ele está dizendo aqui, ó, Deus sempre cuidou, mesmo quando vocês eram escravos. E aí, assim como a águia, Deus ele também treina os seus filhos. A águia treina os seus filhotes para voar. Qual é o maior propósito da águia? Diga, voar. E assim como a águia treina os seus filhotes, Deus também nos treina para nos levar a uma posição de governo. E Deus estava preparando Israel para viver na terra prometida. Ou seja, Deus estava preparando o povo
tentando mostrar para o povo que com mentalidade de escravo não se entra na terra da promessa. A terra da promessa era uma terra de governo. Um novo tempo seria inaugurado. Então Deus ele vai marcando a vida do povo com algumas estações. Primeiro vem a estação de escravo. E ali, enquanto escravo, Deus ele estava operando no meio do povo, esperando também que o povo se levantasse com um clamor. O povo se levanta em clamor, Deus levanta um libertador. Quando Deus levanta um libertador, tem o tempo de deserto. Nesse tempo de deserto foi justamente o tempo da descontaminação. Ou seja, era Deus tentando tirar da mentalidade do povo, né, o período de deserto. Esse povo no deserto, o período de escravo. Esse povo, no deserto, eles vão se lembrar de cebola assada, eles vão pedir por coisas. Era Deus mandando maná e o povo reclamando, mas só tem maná. E Deus estava tentando limpar, tirar aquela mentalidade de escravo para levar para uma posição de governo. Mas nessa terra de governo as coisas iam mudar. Chegando na terra prometida, o povo agora precisava ter mentalidade de governo. E por isso muitos não conseguiram entrar na terra prometida, porque a mentalidade não mudou. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, que nós precisamos viver uma verdadeira transformação na nossa maneira de pensar. E sem essa transformação não adianta querer subir de nível, porque se você tem a mentalidade de escravo, você nunca vai acessar um lugar de governo. Então Deus estava mexendo literalmente ali na mentalidade do povo, mudando as estações, mudando os ciclos e levando esse povo a uma posição de governo. Deus estava cuidando do povo. E Moisés está dizendo aqui, Deus estava cuidando desde o Egito, conduziu até a terra prometida e era vontade de Deus colocar vocês num lugar de acesso. Mas para vocês governarem na terra da promessa, precisava estar livre da mentalidade de escravo, para que então pudesse estar apto para governar na terra que Deus ia dar na mão do povo. Ou seja, antes de Deus colocar esse povo numa posição de governo, Deus queria fortalecer o povo no espírito. E é justamente sobre isso que eu tenho falado muito nas minhas últimas ministrações. Nós precisamos entender que a nossa realidade, a realidade que nós queremos viver, aquilo que Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa vida e vida em abundância não está conectada com a nossa carnalidade, não está conectada na nossa alma. Essa vida abundante prometida por Jesus em João 10:10 está conectada ao nosso espírito. Então, Jesus, ele sempre tentou ensinar aos seus discípulos essa vida em espírito. E nós vamos aprender hoje mais que Jesus vai tentar de todas as maneiras mostrar para os discípulos a realidade do mundo espiritual, o mundo que nos rodeia. Esse mundo real que nós não conseguimos enxergar com os olhos naturais, mas que ele funciona 24 horas por dia, se move 24 horas por dia. Ou ao nosso favor, ou contra nós. Então aqui, Deus estava tentando libertar o seu povo de uma mentalidade de escravo e colocar numa terra de governo. Agora, o despertar dessa ninhada de águias simboliza que Deus ele sempre vai desafiar o seu povo. E qual é o objetivo de Deus desafiar o seu povo? Deus desafia para que o povo cresça. Deus ele vai sempre impulsionar o seu povo a crescer. E a maneira de Deus impulsionar é literalmente, não precisa não, é literalmente, esse desafio de Deus aqui é uma ideia de fazer com que o povo cresça, se desenvolva, saia da zona de conforto. Então Deus ele sempre vai permitir provação. Por que Deus permite a aprovação? Para fortalecer o seu povo. Porque não tem como crescer na fé na zona de conforto. Quando é tudo muito confortável, presta atenção numa coisa. Talvez tenha gente em nosso meio aqui que esteja vivendo uma vida extremamente confortável. E esse é o maior problema, a vida confortável. Porque a vida confortável nos desconecta de uma vida espiritual. Uma vida de conforto financeiro. Quando o irmão tem uma conta para pagar e não tem o dinheiro, ele vira crente. Quando está passando por uma crise no casamento e sabe que vai chegar em casa e vai encontrar a varoa brava com uma vassoura na mão, ele vira crente. Quando vem uma dificuldade, uma adversidade, uma luta, você percebe que a pessoa passa a orar mais. Quem já passou por uma crise aqui, durante a crise você ora, Deus, eu preciso de uma luz no fim do túnel, mas quando a situação está boa, esquece de orar, esquece de vida com Deus, esquece de vida no Espírito, vai deixando as coisas de lado, porque agora tem tudo, e aí Deus de vez em quando Ele permite algumas adversidades, para que a gente possa despertar, e a gente precisa despertar em nome de Jesus. Vira para o crente do seu lado e fala, desperta em nome de Jesus. Não acomoda não, em nome de Jesus. Mas é assim na vida de algumas pessoas. Quando está tudo bem, acomoda. Quando está tudo fluindo, acomoda.
E aí Deus, para fortalecer o seu povo, ele permite algumas provações, para que o povo desperte para uma vida no Espírito. Agora, deixa eu facilitar aqui para você. Na natureza, o que Moisés estava tentando ensinar, usando a metáfora de uma águia, é o seguinte: quando a águia mãe ela vai ensinar os seus filhotes a voar, a primeira coisa que ela faz é deixar o ninho desconfortável. Quando a águia ela quer ensinar os filhotinhos a voar, a primeira coisa é deixar o ninho desconfortável. Aí sabe o que acontece? Num primeiro lugar, o ninho é um lugar de conforto, extremamente confortável. A águia faz um ninho bem confortável para ter os seus filhotinhos, para cuidar dos seus filhotes nos primeiros dias. Ela abriga os filhotes num lugar confortável, mas quando chega o tempo de voar, aí a águia mãe, ela voa, ela pega alguns gravetos com espinhos e coloca no ninho. Aquele graveto é literalmente para dizer o seguinte: filhinho, está na hora de voar. Então ela vai gerando ali um desconforto no ninho, para que o filhotinho tome umas espetadinhas e fala: isso aqui não está bom não, é melhor eu criar independência e voar e fazer o que eu tenho que fazer, aquilo que eu fui chamado para fazer. É tempo de ativar o meu propósito, né? Ou seja, eu fui chamado para voar, o meu propósito como águia é voar, e a águia voa muito alto, então eu preciso voar. Só que o que acontece? A ideia é tornar desconfortável para que esses filhotes venham fazer aquilo que eles nasceram para fazer, que é voar. Amém ou não amém? Agora, olha só, alguns filhotes entendem a mensagem e rapidamente eles voam. Eles deixam o ninho e vão voar. Só que, ali no ninho, agora mais desconfortável, tem alguns filhotes que se acomodam. Tem alguns filhotes que tomam umas espetadinhas, mas que arrumam um jeitinho de permanecer no ninho. Porque ficar no ninho é bom, né, gente? É quentinho, tem a proteção da mãe águia. Alguns voam, outros não voam. Para você ter uma ideia, uma ninhada de águia são pouquinhos filhotes. 2, 3, no máximo 4 filhotes de águia. Agora, no desconforto do ninho, o filhote que se acomoda, ele não voa. Vira para o crente que está do seu lado e fala: os acomodados, eles não conseguem voar. Mesmo tomando umas espetadinhas, eles não voam. Aí o que a mãe águia faz? Já que o espinho não deu certo, então agora ela vai jogar ele fora do ninho. Parece até coisa de mãe desnaturada, né? É assim: já que você não quer voar, eu coloquei espinho, estou tirando o conforto para ver se você cria independência, então agora ela vai pegar a asa e vai empurrar o filhote para fora do ninho. Note que o texto diz que quando esse filhote cai do ninho, e mesmo assim ele não voa, a mãe águia dá um rasante e pega e devolve para o ninho com os espinhos. Olha o quanto a natureza nos ensina. O filhote que não voa, a mãe vai lá e pega. Não é porque ela está deixando o filhote cair no chão para morrer, a ideia não é essa. Ela vai resgatar, ela vai manter a vida desse filhote. Só que a mãe águia percebe que não tem outro jeito, que ela já colocou espinho, o filhote não saiu do ninho para voar. Ela já jogou ele para fora do ninho, e imagina, o ninho normalmente é numa árvore, e ele é uma queda de 3, 4, 5 metros. Ela percebe que o filhote está acomodado, não quer voar, o que ela faz? Ela vai pegar o filhote com as garras, e ela vai voar o mais alto que ela pode, e vai soltar o filhote. Se o filhote voar, missão cumprida, ativou o propósito. Se o filhote não voar, ela pega o filhote e repete esse voo, até o filhote voar. O que a mãe águia está fazendo aqui? Gerando uma experiência adversa. Ela está ensinando que o filhote nasceu com um propósito. Filhote de águia tem o propósito de voar. Então ela vai repetindo ali essa experiência até esse filhote de águia começar a voar. Resumo da história: a águia nasceu para voar. O propósito da águia é voar e voar alto. A águia é um dos animais mais majestosos da natureza. O bicho é bonito, gente. E ele representa, no mundo animal, força, poder, liberdade e soberania. A maior nação do mundo tem como símbolo uma águia. A águia foi criada para voar e dominar o céu. Agora, presta atenção, a águia, quando encontra oposição, a única ave que se opõe a uma águia é o corvo. A águia é um bicho tão inteligente que ela não luta com corvos.
Olha só o que a águia faz. Um corvo, para enfrentar uma águia, vai no ponto fraco, vai na cabeça. Sobe nas costas e dá bicada na cabeça. A águia, ela sobe o mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Ela chega num ponto que o corvo não consegue mais respirar. E de lá de cima, o corvo cai mortinho. Ou seja, ela não perde tempo entrando em batalhas desnecessárias. É um animal extremamente inteligente. A águia tem o propósito de voar muito alto. A águia tem o propósito de atingir o seu pleno potencial. Mas antes do pleno potencial, ela passa por um processo de aprendizado. Diga, processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado é gerado na adversidade. É a mãe águia gerando experiência adversa para que o filhote aprenda a voar. Para que o filhote entenda que ele carrega na sua essência animal um propósito de vida. O que eu quero te dizer? Assim como o filhote de águia, eu e você muitas vezes enfrentamos desconfortos, nós enfrentamos desafios na vida, e tudo isso faz parte de um propósito maior da parte de Deus sobre as nossas vidas. O desconforto, a adversidade, sim, muitas das vezes fazem parte de um propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Por que, pastor Vitor, que Deus permite o desconforto? Porque é no desconforto que nós somos aperfeiçoados na fé. É no desconforto que nós ativamos a nossa fé. É no desconforto que a gente conhece uma fé sobrenatural. É no desconforto que a gente aprende o que é bitarrom. É confiar ou confiar? Todos nós estamos debaixo de uma fé comum, rasa, emuna. Nós nascemos debaixo de uma fé. Agora, nós precisamos desenvolver o próximo nível da fé, que é sair dessa fé rasa, emuna, e acessar bitarrom, que significa uma fé de confiança inabalável no Senhor. É mesmo no tempo da adversidade, da luta, da dificuldade, você entender que Deus está no negócio, que Deus vai suprir, que talvez a adversidade seja até mesmo gerada por Deus para mexer com você, para trabalhar na sua essência, porque muitas vezes nós estamos tão conectados na nossa vida, nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito, e a gente está tão conectado numa vida na carne, numa vida na alma, que a gente se esquece que o mais importante da nossa vida é o nosso ser espiritual, porque é no nosso ser espiritual que está a nossa conexão com Deus. E aí Deus permite luta, dificuldade, adversidade, falta, alguns problemas, justamente para que a gente possa entender que nós somos seres espirituais e que nós carregamos nas nossas vidas um propósito muito maior do que simplesmente nascer, viver e morrer. Nascer, trabalhar, ganhar dinheiro, construir uma família, ter uma profissão e depois morrer. Esse não é o seu propósito de vida, isso faz parte da sua vida na terra. Mas muito mais do que ter uma profissão, ganhar dinheiro e acabar, deixar herança para os filhos, você carrega na sua essência. A Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe você foi escolhido por Deus por um propósito intencional nessa terra. Entenda uma coisa, todos nós fomos escolhidos por um propósito maior. Nós fomos escolhidos por Deus por algo intencional que Deus plantou dentro de mim e dentro de você. Ou seja, cada um de nós carregamos no singular, no plural também, propósito coletivo como igreja, mas no singular você carrega na sua essência espiritual um propósito de vida e existência nessa terra. Assim como a águia precisa aprender a voar, você precisa descobrir o seu propósito. Assim como a mãe águia, ela cria experiência no desconforto, Deus muitas vezes permite o desconforto para te conectar com aquilo que Ele colocou dentro de você desde o dia que você nasceu. Para te conectar com a sua missão de vida e existência nessa terra. E deixa eu te falar uma coisa, é justamente no desconforto que a gente ativa o nosso instinto espiritual. Muitos vão falar de instinto animal, né, do ser humano. Não, é no desconforto que nós ativamos o nosso instinto espiritual. É no desconforto que a gente descobre, literalmente, o nosso propósito de vida e existência na terra. É numa luta, numa dificuldade que a gente descobre que nós carregamos dentro de nós um espírito pronto e preparado para o cumprimento de um propósito de Deus nessa terra. Mateus 26:41. O espírito, pois, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o que o texto está dizendo que nós carregamos no nosso ser espiritual. Algo que Deus colocou dentro de nós para ser realizado nessa terra. Então sim, Deus permite o limite, Deus permite a adversidade, Deus permite até mesmo o fundo do poço. E tudo isso tem um propósito intencional da parte de Deus, para que você
possa atingir o seu pleno potencial em Cristo. Tudo isso tem um propósito intencional da parte de Deus, para que você, eu vou repetir, possa atingir o seu pleno potencial em Cristo. É no desconforto que nós ativamos os nossos instintos espirituais. Nós temos um potencial único no Espírito, mas muitos não conseguem enxergar, acessar ou viver esse potencial. E Deus, Ele permite o desconforto, Deus, Ele permite os espinhos, Deus, Ele permite algumas quedas, para que a gente possa despertar o nosso pleno potencial em Cristo. Se você soubesse o que você carrega na sua essência espiritual, se você tivesse ideia do poder espiritual que está dentro de você, e muitas vezes a única maneira da gente descobrir o que nós carregamos na nossa essência é justamente numa dificuldade e numa adversidade. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus nunca vai te abandonar, mas Ele sempre vai te impulsionar para o seu propósito de vida. Deus sempre vai permitir as adversidades, porque as adversidades vão te impulsionar de um jeito ou de outro, para o seu propósito. De um jeito ou de outro, você vai viver o seu propósito de vida nessa terra em nome de Jesus. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Repete assim comigo: é no desconforto que ativamos os nossos instintos espirituais. É justamente no desconforto que a gente ativa o nosso instinto espiritual. É literalmente no desconforto que Deus faz brotar de dentro de você o poder que Ele colocou sobre a sua vida. Você começa a se conhecer no seu pleno potencial quando você conhece a adversidade. Talvez não seria essa a pregação para esse domingo que você gostaria de ouvir. Mas é justamente na adversidade e no desconforto que Deus gera em você um ser espiritual forte, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, uma pessoa capaz de romper com limites do natural, enxergar coisas que nunca enxergou pelos olhos da carne. Mas é justamente tudo isso é gerado no meio de uma adversidade. É na adversidade que Deus te dá a sensibilidade no espírito. É na adversidade que Deus te deixa experimentar a sua sensibilidade espiritual. E é literalmente no seu espírito que está o seu propósito de vida aqui nessa terra. É no seu espírito que está o seu propósito de vida na terra. É nesse desconforto que Deus faz brotar o poder que Deus colocou dentro de você. Fala para a pessoa do seu lado: para voar na fé, tem que passar pela aprovação, pois é a aprovação que vai te fazer decolar. Se prepara, porque você vai voar em nome de Jesus. Ah não, mas você fala, quando você for falar, deixa eu falar para você como é que funciona. Você precisa acreditar no que você está falando, em nome de Jesus, amém ou não amém? Então pega na mão dessa pessoa e fala assim para ela: para voar na fé, tem que passar pela aprovação, porque a aprovação vai te fazer decolar, e eu declaro em nome de Jesus que você vai voar como uma águia, em nome de Jesus. Isso. Acredita, crente. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa acreditar, crente, em nome de Jesus. Você tem que declarar, extrair de você o seu instinto espiritual, o poder que Deus colocou em você. A Bíblia diz que nós carregamos uma essência profética. Nós temos o poder da nossa língua de declarar bênção. Mas muita gente prefere usar a boca só para declarar maldição. Usa o poder que está em você para declarar bênção sobre a sua família, para profetizar no seu negócio, na sua casa, na sua família, no seu casamento, em nome de Jesus. Isso aconteceu com Abraão também. Deus, Ele tirou Abraão do ninho. Literalmente. Deus fez um convite para Abraão. Gênesis 12 diz: Abraão, sai da tua terra,
sai do teu ninho, deixa aí os outros filhotes, deixa aí a tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A ideia foi mais ou menos a seguinte: Abraão, abre mão do conforto para viver o teu propósito. Vamos lá, meu filho, eu tenho algo extraordinário na sua vida, mas você vai ter que abrir mão do conforto, pelo menos momentaneamente. Porque Deus, Ele nunca vai te tirar do conforto para te manter na zona de desconforto para sempre. Preste atenção em nome de Jesus. Deus, Ele pode provar o seu coração. Deus, Ele pode gerar literalmente as adversidades, mas Deus, Ele vai suprir. Ele vai suprir. Ou seja, muito melhor e muito maior a vida que você tinha antes de ter começado com Ele. Porque Deus, no final, Ele nunca vai ficar devendo nada para ninguém. E quando Deus te pede algo, pode colocar o seu coração, porque Deus, no final das contas, não fica devendo nada para ninguém. Aí Deus fala para Abraão: meu filho, sai da tua terra, sai do teu ninho, deixa a mamãe águia, o papai águia, os irmãos águia, e vem, meu filho, vamos voar. Abraão é obediente à voz do Senhor. E aí a gente vê Abraão abrindo mão do conforto para viver o propósito de vida dele na terra. Deus literalmente tira Abraão da zona de conforto. O que vai me ensinar e te ensinar que a nossa fé nunca vai ser forjada na zona de conforto. A nossa fé é forjada literalmente no meio das adversidades da vida. Para crescer na fé é preciso encarar a dificuldade, presta atenção, encarar os problemas, encarar o meio do caminho, lugar de dúvida, meio do caminho, um lugar que a gente fica meio perdido, mas tem que encarar o meio do caminho, encarar as resistências do meio do caminho, porque, presta atenção, todas as vezes que você se posiciona, tem resistência, sim ou não? Sim. Você se posiciona na fé, você fala: não, a partir de agora, eu vou mudar como marido, eu vou mudar como esposa, a partir de agora eu vou ser uma pessoa diferente. Você se posiciona, vem resistência. Eu já contei essa história. 2021, nós fizemos a nossa primeira caravana, foi 2021, né? Nossa primeira caravana, Egito-Israel. Aí eu falei assim: agora eu estou indo lá porque o restinho do velho homem, eu fiz um propósito com Deus. A falta de domínio próprio vai ficar lá. Eu não volto mais com esse negócio para cá, não. Me posicionei. Sangue de Jesus tem mais poder. Só foi eu me posicionar. Pensa numa guerra, numa batalha. Tinha madrugada, todo mundo descansando e eu chorando no quarto, falando: Deus, eu não aguento. Eu vi de tudo, gente, aconteceu tanta coisa. Eu sei que chegou um dia que a pastora Vanessa, uma vez a pastora Vanessa fez análise de perfil comportamental e deu lá que o perfil dela é parecido com a Madre Teresa de Calcutá. Pastor Vitor, Jean-Claude Van Damme. Aí eu falei: como pode Van Damme e a Madre Teresa? Não dá, né? Briga, confusão. Aí a irmã, que é calminha, virou para mim e falou: você não está vendo isso? Eu falei: você quer que eu resolva do meu jeito ou que Deus me entregue o domínio próprio aqui? Ela: não, fica quietinho onde você está. Todas as vezes que a gente se posiciona, o mundo espiritual vem e vem com tudo. Se posiciona para salvar seu casamento, para você ver. O casamento está ali enroscando, tá dando. Você se posiciona, parece que piora. O negócio fica ruim, fica difícil. Tudo que você se posiciona vem resistência. Gente, a resistência do caminho é complicado, porque parece que Satanás bota um diabo em cada ponto no meio do caminho. É assim ou não é? Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo indo lá com os discípulos e indo para o templo, aí no meio do caminho tinha uma vidente lá e falava, provocando, aí falava assim: vejo que tu é um homem de Deus. E ele sabia que era um diabo que estava falando com ele. É botando resistência no meio do caminho o tempo inteiro. O mundo espiritual é assim: quando você se posiciona, vem a resistência. Quando você fala: agora você é um homem diferente, uma mulher diferente, agora você é uma pessoa, aí vem resistência. Por isso eu digo, para crescer na fé, você precisa vencer a resistência do meio do caminho. Como que eu venço, pastor? Os problemas, as dificuldades, o meio do caminho em si, encarar esse meio do caminho, encarar a resistência. É simples: se agarra a palavra de Deus e segue caminhando até vencer. Fala isso para o crente do seu lado: se agarra a palavra de Deus e segue caminhando até vencer. Na pior fase da minha vida, na pior adversidade que eu enfrentei na minha vida, alguns anos atrás, eu e a Vanessa, nós estávamos beirando ao divórcio. Nós brigávamos muito, a gente brigava por qualquer coisa. Imagina qualquer coisa. Isso só acontece na minha casa, quer dizer, só acontecia, porque agora não acontece mais em nome de Jesus, né? Amém ou não? Na sua não, em nome de Jesus, já quero blindar. Porque tirou o copo do lugar e porque tudo era motivo de briga e confusão, tudo, e era briga brava.
Aí chegou uma hora que o negócio não deu mais, Vanessa saiu de casa. E aí eu fiquei uma semana sozinho em casa. E nessa semana eu já tinha ligado para o advogado, já tinha ligado para todo mundo, falei, não dá mais, esse casamento já foi, e não sei o que, o advogado, calma, não deu nem 30 dias ainda, o advogado, sendo usado por Deus, espera pelo menos uns 30 dias para você pensar em divórcio, 7 dias já quer divorciar, calma meu filho. E ali chegou um tempo que minha cabeça estava a mil, sabe, a mil. E o pior é que a adversidade, ela não vem, gente, a adversidade vem acompanhada de mais adversidade, mais luta e mais situação. Foi uma situação difícil, eu tinha recentemente perdido a minha mãe, uma situação difícil, uma luta, a cabeça não estava legal, e aí aconteceu tudo aquilo, e aí eu não sabia o que fazer. Aos olhos da carne, era desistir, mas eu decidi fazer algo que eu louvo a Deus por aquele dia, mesmo sem conhecer a palavra, mesmo sem ter entendimento da palavra. Eu não conhecia a Bíblia, eu queria ler a Bíblia, eu tinha a Bíblia em casa, inclusive uma que ela me deu. Eu falei assim, Deus, o que eu faço com isso? Porque eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia o que fazer com a Bíblia na mão. E aí eu lembro que eu fiz uma oração, chorando, na mesa da minha casa. Eu peguei a Bíblia, eu me debrucei sobre ela e chorando eu falei, Deus, eu não sei ler a Bíblia, eu não conheço a Tua palavra, mas por favor, fala alguma coisa comigo, que eu não aguento mais, eu preciso tomar uma decisão. Ou seja, foi no momento mais difícil da minha vida, no momento da maior adversidade, que eu me agarrei à palavra, eu me agarrei àquilo que a palavra de Deus me disse, e segui caminhando até vencer. Quando eu abri, Malaquias diz assim, se eu não me engano, Malaquias 2,18, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Ali eu entendi que o divórcio não era um plano de Deus para a minha vida, e eu decidi caminhar até vencer. Então por isso eu quero te dizer em nome de Jesus, no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento da aflição, se agarra à palavra de Deus e segue caminhando até vencer em nome de Jesus. Não desiste no meio do caminho, não deixe com que a resistência do meio do caminho te pare, mas se agarra à palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual do cristão, é a bússola do cristão, é o GPS do cristão. Na hora da dificuldade, você pega a palavra de Deus, se agarra à palavra de Deus e fala, eu não vou desistir, eu vou caminhar e eu vou vencer, eu vou caminhar e eu vou vencer. Profetiza para a pessoa que está do seu lado, você não vai desistir, você vai se agarrar à palavra de Deus, vai caminhar e vai vencer em nome de Jesus. Agora fala assim para a pessoa que está do seu lado. Para crescer na fé e viver o seu propósito, é preciso encarar as dificuldades, encarar os problemas, encarar o meio do caminho, as resistências do caminho, se agarrar à palavra de Deus e seguir caminhando até vencer. Você só tem uma opção. Seguir caminhando, agarrado na palavra de Deus, até vencer. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E foi literalmente assim. Deus empurrando Abraão para fora do ninho, tirando ele do conforto da sua casa, do conforto da sua família, do conforto dos seus parentes, para torná-lo o pai de uma grande nação. Ali era apenas Abrão, e Deus torna em Abraão o nosso pai na fé. Mas antes de Deus tornar Abraão o pai da fé, Abraão teve que gerar desconforto no ninho. Abraão teve que tirar do ninho. Deus teve que tirar do ninho. Deus teve que tirar ele do conforto da sua casa. E a partir dali, Abraão se torna o Abraão que nós estamos falando dele aqui há algumas semanas, quase todos os domingos, lembrado há milênios, muitos anos depois. E foi assim também que Jesus fez com seus discípulos. Tem um texto bíblico, Mateus capítulo 14, que diz que para vencer a tempestade, Jesus lançou os discípulos no meio da tempestade. Para vencer a tempestade, o que Jesus fez? Ordenou que os discípulos fossem à tempestade. O texto diz assim, Mateus 14, 22 em diante. Jesus ordenou. Esse ordenou tem um significado muito forte. Ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem à frente do lago, ao oeste do lago.
Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. As ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, justamente na hora da batalha espiritual, Jesus foi até lá andando sobre as águas. Imagina a cena. Os irmãos estavam amedrontados, no meio da madrugada, enfrentando uma grande tempestade, e aí vê Jesus, que eles não sabiam que era Jesus, andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma, gente. E eles gritam de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro, corajoso, disse assim: se é mesmo o Senhor, mande que eu vá andando sobre as águas até onde o Senhor está. E Jesus disse: vem, meu filho. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando ele sentiu a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Ele se distraiu com as coisas do natural. E aí ele gritou: socorro, Senhor. Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Fala para a pessoa que está do seu lado: quando Jesus está no barco, o vento se acalma. Quando Jesus está no barco, o vento se acalma. Agora, antes de tudo isso acontecer, antes dessa tempestade, Jesus, ele está pregando, está anunciando o evangelho do reino, anunciando o evangelho da salvação para um povo. E ali, esse povo começa a receber os milagres de Jesus. Jesus cura os paralíticos, os doentes e tal. Esse povo começa a acompanhar Jesus, começa a escurecer. E aí os discípulos falam assim: Jesus, despede o povo, está ficando tarde. E aí Jesus fala: não podemos despedi-lo sem dar o que comer. E aí os discípulos falam assim: mas a gente não tem nada, o comércio já está fechado. E Jesus fala: deve ter alguma coisa aí. Nesse momento surge um menino com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes é o suficiente para alimentar uma multidão de pessoas? O texto bíblico diz que tinha aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então nós podemos aí, no mínimo, dizer que tinha pelo menos 10.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes para alimentar 10.000 pessoas. Aqui, na verdade, Jesus, ele estava fazendo um milagre, e esse milagre tinha um objetivo bem específico. Não era apenas alimentar pessoas com fome. Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos como funcionava o mundo espiritual. Jesus, ele estava movendo o mundo espiritual para dar uma grande aula para os seus discípulos. Jesus estava fazendo algo no sobrenatural. Só que os discípulos não conseguem entender o mover do sobrenatural. E é por isso que Jesus ordena então que os discípulos agora subam num barco e vão ao outro lado do rio. Tinha uma direção ainda mais espiritual. Aí quando o texto diz assim, Jesus ordenou, esse ordenou, em outras traduções, diz compeliu, insistiu, obrigou. Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Esse texto aqui revela um tom diferente na fala de Jesus. Jesus, ele dá uma ordem imperativa: subam ao barco. Ou seja, essa ordem era mais ou menos assim: isso não é um pedido, é uma ordem. Subam no barco e vão para o outro lado sem me questionar. Os discípulos estão experimentando uma fala de Jesus um pouco diferente. Jesus com a cara fechada, bravo, porque os discípulos não estavam entendendo aquilo que Jesus estava ensinando. Essa palavra ordenou no grego significa forçar, empurrar, obrigar e, se for necessário, utilizar força ou violência. Jesus estava usando força. Jesus estava dizendo: vai logo para o barco. Jesus forçou, obrigou seus discípulos a entrar no barco. O tom da fala de Jesus era literal, e era um tom diferente, incomum da maneira que Jesus se expressava. Os discípulos não estavam acostumados a ver Jesus falar daquela maneira. Ou seja, não era comum Jesus falar com eles daquela maneira: vai, entra logo nesse barco, vai para o outro lado da margem, estou ordenando, faça isso. Os discípulos ainda não tinham experimentado essa face de Jesus. E os discípulos, a Bíblia diz que estavam resistentes à ordem de Jesus. Mesmo Jesus dizendo: vai logo, para de questionar, eles estavam resistentes. Por quê? Eles estavam com medo. Com medo do quê? Os discípulos, em suma, eram pescadores. E pescador conhece rio, mar, tempestade, o tempo estava feio.
estava escurecendo e estava se formando uma grande tempestade. Então eles entendiam que pegar um barco e entrar no mar, no lago, né, numa tempestade, é colocar a sua própria vida em risco. E o que Jesus estava falando parecia meio louco. Vai logo para a tempestade, vai lá para o mar. Mas vai, para de questionar. Essa foi a face de Jesus. Tinha sinais de uma grande tempestade. Os discípulos iam ter que enfrentar uma tempestade já prevista. Era mais ou menos assim, está prevista uma grande tempestade. E Jesus está falando, vai para o mar. Coloca o barco no mar. Entra na água logo. Olha o que o texto bíblico diz. Quando o barco estava no meio do lago, as ondas batiam com tanta força, porque o vento soprava contra ele. Ou seja, o barco estava ali, né, enfrentando aquela grande dificuldade, os discípulos ali dentro sem saber o que fazer. E no meio dessa tempestade, o barco sendo sacudido pelo mar, agitado pelas ondas, pelo vento. Aí os discípulos são tomados por um medo ainda maior. E até que do nada, no meio do nada, surge ali um vulto de alguém andando sobre as águas. Era Jesus testando o coração dos irmãos, sim ou não? Você consegue se imaginar nessa situação? No meio de um lago, no meio do caminho. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não fica pensando que, na nossa era, na nossa fase, tem luz, né? Luz elétrica. Então, você vai ver farol e tudo mais. Naquela época, o que se mantinha uma luz ou outra acesa eram as lamparinas, que o povo apagava para dormir com medo de pegar fogo na casa. Então, imagina, eles estavam ali no meio de um breu, tudo escuro, uma onda, uma agitação toda, e Jesus vindo sobre as águas. Os caras são tomados por um medo muito grande. Eles ficam ali aterrorizados, a ponto de achar que Jesus era um fantasma. E quando Jesus ele se aproxima do barco, e eles percebem que é Jesus andando sobre as águas, Pedro fala, deixa eu viver essa experiência aí. O único corajoso, arrancou um pouquinho de coragem ali para viver a experiência. Vira para o crente do seu lado, só os corajosos vivem experiências sobrenaturais. Os medrosos não. Está entendendo isso, crente? Agora, você acha que o problema acabou? Diga não. Jesus estava fazendo eles experimentar a diversidade. Jesus estava querendo fazer os discípulos voar. Primeiro ele colocou ali, tá? Vamos conjecturar aqui. Primeira coisa, ele colocou um gravetinho, um espinhozinho, para dar uma cutucadinha nos discípulos. Depois, ele vai jogando para fora, até que vem a experiência hard. Ainda não acabou a diversidade. Do outro lado, para onde Jesus estava mandando eles? Era só enfrentar, pronto, Jesus, acabou, já enfrentamos a dificuldade, você já entrou no barco, vamos voltar. Acabou essa experiência, chega, acabou o problema, e Jesus fala, só que não, vamos continuar mais um pouquinho. Vamos ali do outro lado, numa cidade chamada Gadara. Eu estou tentando mostrar o mundo espiritual para vocês, estou tentando ensinar, mas vocês não querem aprender, então vocês vão ver como é que funciona. Eu estou tentando mostrar como é que é. Eu multiplico pão e peixe para te mostrar o mundo espiritual, mas vocês não conseguem entender. Então, vamos enfrentar a tempestade. Passamos da tempestade. Deu medo, né? Agora vamos lá para Gadara. Do outro lado, tinha uma cidade. E nessa cidade tinha um homem tomado por uma casta de demônios. A Bíblia diz o endemoninhado. Não é endemoniado, é endemoninhado. Porque ele carregava na natureza espiritual dele um ninho de demônios, uma casta de demônios, 300 demônios atuando na vida de um homem. Esse homem, ele era tomado por uma força sobrenatural, que correntes de ferro pareciam papel nas mãos e nos pés. Quando ele estava em sã consciência, ele se permitia ser amarrado. Porque uma pessoa nesse nível, se não quiser, não vai deixar ninguém tocar a mão. Ele se permitia ser amarrado, para não fazer mal para ninguém. Era um homem que vivia em sepulcros, um homem que vivia em lugar de morte. Quando o diabo entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é roubar a identidade. O nome desse homem não foi escrito na Bíblia, o nome desse homem não foi escrito, é citado como endemoninhado de Gadara. O diabo roubou a identidade desse cidadão. A segunda coisa, ele tira esse homem de um lugar de vida e lança num lugar de morte, num ambiente de morte, excluído da sociedade, vivendo em sepulcros. A casa dele agora era um cemitério. O destino de Jesus e os discípulos era um cemitério.
Jesus vai lá se encontrar, mostrar para os discípulos como funciona o mundo espiritual na prática. Um homem tomado por uma casta de demônios, um homem incontrolável. Olha só, Jesus fez um milagre. Multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, mais de 10 mil pessoas. Depois desse grande milagre, a gente observa uma face de Jesus irritado com os seus discípulos, obrigando os discípulos a entrar num barco para enfrentar uma tempestade. Uma tempestade que já estava prevista, anunciada. E como se não bastasse a tempestade, Jesus ainda leva eles para Gadara, para ver de perto como funciona o mundo espiritual. Agora os discípulos iam ter contato na real com o mundo espiritual. Eles iam ver como o mundo espiritual atua na vida de uma pessoa. Tudo isso tinha um propósito, diga, tudo isso tinha um propósito. Tudo isso fazia parte do treinamento dos discípulos. Assim como a águia treina os seus filhotes, Jesus estava treinando os seus discípulos. Agora, uma coisa que é interessante, talvez toda essa experiência de tempestade, de endemoniado gadareno, não tivesse acontecido se os discípulos tivessem entendido o milagre da multiplicação. Como eles não entendem o milagre da multiplicação de pães e peixes, eles vão ter que enfrentar a tempestade e o endemoniado gadareno. Marcos capítulo 6, 52 diz: e os discípulos não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. Agora, olha que interessante, esse endurecido não significa que os discípulos eram rebeldes. Os discípulos não estavam conseguindo enxergar além do natural. Os discípulos ainda não estavam preparados no espírito para cumprir o propósito sobre a vida deles. Qual era o propósito dos discípulos de Jesus? Depois de Jesus, eles fazerem os mesmos feitos que Jesus. Mas os discípulos ainda não preparados no espírito, porque eles só enxergavam aos olhos carnais, eles não conseguem entender aquilo que Jesus queria que eles entendessem. O que Jesus estava ensinando. Eles não estavam compreendendo ainda tudo que Jesus estava tentando ensinar. Eles haviam acabado de testemunhar uma intervenção sobrenatural de Jesus, multiplicando pão e peixe. Mas eles não conseguem perceber o significado do milagre. Jesus estava mostrando o mundo espiritual para eles. Mas esse coração fechado, que não é sinônimo de rebeldia, aqui é na verdade dificuldade em entender ou ver além do natural. Eles não estavam conseguindo enxergar um palmo além do natural. Eles não conseguem discernir o milagre de pães e peixes. Porque aquele milagre de pão e peixe para eles foi só uma multidão sendo alimentada por Jesus. E foi por isso que Jesus ficou irritado. E foi por isso que Jesus colocou eles dentro de um barco. E foi por isso que Jesus fez enfrentar uma tempestade. E foi por isso que Jesus fez eles conhecer o endemoniado gadareno. Agora você vai falar para a pessoa que está do seu lado assim, com muito amor e carinho. Ou você aprende na multiplicação, ou aprende na tempestade. O que você escolhe? Jesus do céu. Ou aprende na multiplicação, ou aprende na... Jesus, ele precisou tirar os discípulos da zona de conforto. Jesus precisou levar para a tempestade, para que eles pudessem entender o seu propósito. Quando a mãe águia tira os seus filhotes do conforto do ninho, é para ativar o propósito deles. Que mãe desnaturada, jogando o filhote fora do ninho. Ela está gerando uma experiência de adversidade para que o filho entenda que ele tem um propósito. Sabe o pai e a mãe que muitas vezes cobra o filho? Quando o pai bate na porta: filho, tá bom, vamos acordar. Nossa, que pai chato, ele não deixa dormir depois das 8, depois das 9. Sabe o pai ou a mãe quando puxa a orelha porque o filho não quer estudar ou alguma coisa? É o pai, na verdade, gerando uma experiência, e muitas vezes de adversidade mesmo, para que o filho venha viver o seu propósito, para que não seja mais um no meio da multidão. Então a mãe águia, entendendo que a natureza, na natureza só tem uma certeza. O leão, ele acorda todos os dias com uma certeza de que ele tem que correr muito. E uma gazela também acorda com a certeza de que ela tem que correr muito. Um corre para não ser devorado e o outro corre para matar sua fome. O leão, ele vai correr para tentar pegar a sua presa, e a presa vai tentar fugir do predador. Essa é a certeza. A lei da sobrevivência. Assim é o mundo animal. É a lei da sobrevivência. E uma águia sabe
que se ela não ensinar o seu filhote a ser uma águia, ele vai ser uma presa muito fácil na mão do seu predador. Assim como no mundo espiritual, a Bíblia nos ensina que o mundo jaz do maligno. Se Jesus não te ensinar a ser crente, você é uma presa fácil na mão do inimigo. Se Jesus não permite algumas adversidades, se Deus não permite adversidades, nós nos tornamos presa fácil na mão do inimigo. Quando era para nós gerar medo no inimigo das nossas almas, é muito crente se tornando presa fácil, caindo na cilada e na armadilha de uma maneira tão fácil, tão corriqueira, tão boba. Aí, quando Deus tira Abraão do conforto da família, Deus estava ativando um propósito. É que nós olhamos com o olho do natural e não entendemos que a adversidade vem para gerar em nós o melhor que nós podemos ser em Cristo Jesus. Aí quando Jesus, ele pega os discípulos e ordena enfrentar uma tempestade, é Jesus extraindo o melhor dos seus discípulos. É Jesus ativando o que ele tem de melhor na essência. É Jesus preparando eles para o que haveria de vir. Jesus precisava ensinar aos discípulos que quando o Consolador viesse, o Espírito Santo, porque Jesus, ele carregava o Espírito Santo, mas os discípulos, eles ainda não entendiam todo o mover espiritual. E aquele Espírito que viria consolar, queria consolidar os ensinos de Jesus na mente dos discípulos. Por que mesmo os discípulos não entendendo, Jesus não parava de ensinar? Porque Jesus entendia que quando o Consolador, o Espírito Santo viesse, ele ia consolidar tudo aquilo que o povo estava aprendendo. Ou seja, em uma hora ou outra, o Consolador vai consolidar dentro da tua mente aquilo que você tem aprendido. Quantas pessoas me procuram e falam: pastor, o senhor prega, eu saio daqui voando, mas eu não consigo colocar em prática. Eu não vou desistir de te ensinar e você não vai desistir de aprender, amém ou não amém? Porque uma hora eu quero declarar que o Consolador, o Espírito Santo, vai consolidar na sua vida tudo o que você está aprendendo. Uma hora consolida, uma hora entra, uma hora a coisa flui, uma hora acontece. Ai pastor, não está surgindo efeito. Está sim, você está aprendendo. Jesus passou 3 anos ensinando os discípulos, ensinando, e Jesus poderia ter terminado a missão dele frustrado, porque parecia que os discípulos nada estavam entendendo, mas Jesus sabia que quando o Consolador viesse, ele ia consolidar tudo o que Jesus ensinou durante aqueles 3 anos. E assim aconteceu. Porque aqueles homens que foram impelidos para a tempestade, depois de Jesus, a Bíblia diz que por onde eles passavam, a sombra dele curava as pessoas, eles levantavam enfermos, oravam por pessoas, eles fizeram acontecer. Sabe por quê? Porque o ensino foi consolidado. O Espírito Santo veio e consolidou tudo que Jesus ensinou, e eu quero declarar sobre a sua vida. O Espírito Santo vai consolidar tudo que você tem aprendido nesse lugar. O Espírito Santo vai fazer você colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido do Evangelho e do Reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixa a adversidade te parar não, em nome de Jesus. A adversidade vem para revelar o seu propósito, amém ou não amém? Muitas vezes nós queremos viver o nosso propósito, e o nosso propósito não é encontrado no natural. Hoje nós vivemos numa era da inteligência emocional, do coaching, de tudo mais, e muitas pessoas estão achando que o propósito ele é encontrado na essência da natureza humana. O propósito é encontrado na essência da alma, na nossa inteligência, na psique, mas não, o nosso propósito é muito mais profundo, vai muito mais além. Ele sai da esfera do entendimento humano, sai da esfera da inteligência e ele atua na esfera do espírito. É no nosso espírito. É no nosso espírito que Deus revela o nosso propósito. Por isso que nós precisamos entender o tempo da adversidade, o tempo da luta, e muitas vezes nós questionamos, reclamamos e murmuramos. É hora de você procurar entender o propósito por trás de tudo aquilo, de você viver o processo, agarrar a palavra de Deus, não largar Deus por nada, enfrentar a tempestade, enfrentar a luta, e entender que tudo isso é Deus gerando na tua vida algo sobrenatural. Por que Deus, eu estou vivendo isso? A resposta é porque Deus está revelando o propósito para você. Deus está revelando a razão pela qual você nasceu nessa terra.
Quando a adversidade se torna uma luta que parece que não tem fim, nunca vai acabar, é porque o que Deus tem para a tua vida é muito grande. Recebe isso em nome de Jesus. O que Deus tem para te entregar é muito maior do que você pode imaginar. Deixa Deus revelar o propósito dele na sua vida. Encara esse problema, encara essa luta, encara essa adversidade, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai te surpreender. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: deixa Deus revelar o propósito dele na tua vida. Se agarra com Jesus, porque depois dessa adversidade, Deus tem algo muito grande para a tua vida em nome de Jesus. Eu sei que muitas vezes entender a adversidade não é a tarefa da mais fácil. Eu sei que muitas vezes viver a adversidade realmente é algo que machuca, que nos coloca para baixo, que traz desânimo, que dá medo, dúvida, desconforto. Mas a adversidade é uma prova permitida por Deus, para mim e para você, para que Deus possa extrair. Lembra da pregação da azeitona? Que Deus ele extrai, ele vai extraindo para tirar o melhor da nossa essência. E na hora da adversidade, é Deus tirando o melhor da sua essência espiritual. A adversidade ela vem para revelar o nosso propósito de vida e existência. O meu propósito foi revelado no meio de uma adversidade. O meu propósito de vida foi revelado literalmente no meio de uma adversidade. E entender a adversidade, saber viver, entender que muitas vezes sim, Deus vai me colocar e te colocar numa situação desconfortável, porque Deus espera uma resposta de fé, minha e tua. Deus ele permite, com que algumas coisas cheguem até nós, que a gente chegue no nosso limite, que muitas vezes a gente vai até o fundo do poço, porque ali no fundo do poço, a gente vai olhar para cima e vai ver que a nossa dependência é no Senhor. Deus ele permite faltar o pão para ensinar que Ele é o Deus da provisão. Quando o povo pede comida, reclama que não tem comida, Deus deixa faltar, e Deus, de maneira didática, dá uma grande lição. Está faltando, filho? Clama a mim. Deus deixa faltar para mostrar que a provisão vem dEle. Deus permite a adversidade para revelar o teu propósito. Isso não é papel de um Deus cruel, que não gosta dos seus filhos, muito pelo contrário. É Deus extraindo o melhor do nosso ser espiritual, é Deus extraindo o melhor da nossa essência profética, é Deus extraindo o melhor para revelar o nosso destino profético mais adiante. É Deus permitindo literalmente a adversidade, porque é na adversidade que Deus revela o para que você nasceu nessa terra, não o porquê, mas para que você nasceu, para que você está aqui, o que você está fazendo aqui hoje, alimentando seu espírito para cumprir um propósito. O nosso propósito essa semana é levar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, por onde a gente passar, através das nossas atitudes, independente da adversidade que a gente está vivendo. Ensinar as pessoas, porque eu creio que aqui é o nosso quartel-general, aqui é o lugar que Deus vem te preparar para a vida lá fora. Porque lá fora, você pode ter certeza que essa semana talvez você se depare com uma pessoa que vai olhar para você e vai falar assim: rapaz, moça, eu não estou conseguindo, eu estou passando por uma luta, por uma adversidade. Aí você vai falar para ela: essa adversidade veio revelar o teu propósito. Deus te prepara aqui para você cumprir o ID lá fora. Deus te prepara aqui, revela o seu propósito para que você possa viver aquilo que Deus chamou para viver. Vira para a pessoa do seu lado e a gente encerra e diz assim para ela, com voz de profeta, em nome de Jesus: você nasceu debaixo de um destino profético. Tem um lindo propósito de Deus sobre a sua vida. Você nasceu para dar certo. Eu vou repetir: você nasceu para dar certo. E não vai dar errado de jeito nenhum. Assim como a águia se prepara, porque a partir de hoje você vai voar e vai voar alto em nome de Jesus. Se você crê nisso, levanta do seu lugar dando um glória a Deus.